Depois de concorrer 4 vezes ao Oscar de melhor atriz, por filmes como Atlantic City, Thelma e Louise, O Olho de Lourenço, O Cliente, a atriz Susan Sarandon recebia sua estatueta, enfim, em 1996 pelo drama Os Últimos Passos de um Homem. Ela venceu a disputa com atrizes como a Sharon Stone em Cassino, Elizabeth Shue em Despedida em Las Vegas, a Emma Thompson em Razão e Sensibilidade e a Meryl Streep em As Pontes de Madison. Foi a última vez que a Susan Sarandon disputou um Oscar e, por ser a última vez e justamente ser a indicação que rendeu uma vitória para ela, a gente pode inferir que ela venceu a academia pelo cansaço, como acontece em muitas premiações de veteranos, né, que são indicados há muito tempo e que nunca recebem um prêmio. Mas não, essa interpretação dela em Os Últimos Passos de um Homem tem seus méritos. Os Últimos Passos de um Homem é um drama dirigido pelo Tim Robbins, então marido da Susan Sarandon, e contava a história de uma freira que se transformava na conselheira espiritual de um preso condenado à morte, interpretado pelo Champagne. A gente tomava conhecimento de que esse homem tinha sido preso e é acusado do assassinato de um casal de jovens e tinha estuprado depois a garota. Toda essa história de fato aconteceu nos Estados Unidos e a Susan Sarandon interpreta a freira Ellen Purdine. Esse filme é um drama muito forte que impressionou bastante as pessoas na época em que ele foi lançado, tanto que ele não concorreu apenas ao Oscar de melhor atriz, ele foi indicado como melhor direção para o Tim Robbins, melhor ator para o Champagne e também concorreu uma estatueta de canção original para o Bruce Springsteen. E ele chama atenção justamente pela abordagem de um tema ainda bastante controverso, que é a pena de morte e que ganha uma perspectiva, um ponto de vista bastante humanista, como era de se esperar do Tim Robbins. Ele faz isso a partir do instante em que ele coloca, tanto na cabeça do espectador quanto na cabeça da personagem da Susan Sarandon, essa dúvida se o personagem do Champagne de fato cometeu aqueles crimes hediondos. Porque desde o primeiro momento em que ele conhece a freira Helen, ele afirma que ele não cometeu aquilo, que a responsabilidade era do amigo dele que estava com ele naquele dia. Então isso vai ser fundamental para que a gente e para que a personagem da Susan Sarandon tenha contato com esse homem e tenha uma relação com esse personagem do Champagne sem essas travas que a informação sobre a culpabilidade ou não dele traria até para que a gente conseguisse ter algum tipo de elaboração, algum tipo de conclusão a respeito do tema que o filme quer abordar. Então, da mesma forma que acontece com a personagem da Susan Sarandon, a princípio, a gente tem uma certa barreira, a gente não quer se envolver muito emocionalmente com a história do personagem do Champagne, mas essas barreiras, conforme o contato da freira Ellen com esse personagem vai se estreitando, elas acabam inevitavelmente se diluindo e ela acaba se envolvendo na relação dele com a mãe, com os irmãos, nos próprios dilemas desse personagem, na culpa que ele acaba carregando e ao final desse filme, nas cenas catárticas de confissão, de desespero, de arrependimento desse personagem. Uma das características centrais da personagem da Susan Sarandon nesse filme, e que ela faz muito bem, é que a irmã Ellen Purdine, ela passa o tempo todo do filme sendo uma grande ouvinte. É uma interpretação silenciosa, na qual a gente acompanha a personagem da Susan Sarandon reagindo àquilo que os outros personagens falam, relatam para ela
tanto o personagem do Champagne quanto os pais das vítimas. Ela passa o tempo todo processando aquelas informações que ela recebe ao longo do filme, analisando, ponderando as situações, mesmo que ela não fale nada em muitos momentos da cena, a gente percebe como existe ali uma elaboração mental, elaboração emocional por parte dessa personagem, e acho que a gente não conseguiria perceber, notar isso, se a gente não tivesse uma atriz tão madura em cena como é a Susan Sarandon. A gente percebe nas feições, sobretudo no olhar da Susan, como ela está processando aquelas questões, aquela vivência que ela está tendo a partir dos relatos, a partir dos testemunhos dos outros personagens, e como ela, a partir dessa posição, ela consegue extrair dos seus colegas também depoimentos, relatos com emoções à flor da pele, como acontece tanto no caso dos pais das vítimas, quanto no caso do personagem do Champagne. É impressionante como a Susan Sarandon, ela inspira humanidade, inspira retidão de caráter durante todo o filme. Em momento algum, a gente, como espectador, a gente duvida da integridade daquela mulher. E é uma postura quase libriana, né, de perceber, de ponderar esses diversos pontos de vista, que todos aqueles personagens acabam sendo vítimas de uma engrenagem social que leva a humanidade a uma barbárie. Em dado momento, a própria personagem se questiona sobre a postura dela, se ela vai conseguir até o fim se manter, vamos dizer assim, imparcial diante daquela situação, se dá para ouvir todos os pontos de vista e não ser emocionalmente consumida por aquilo. Até porque ela tem essas vivências, né? Ela ouve os relatos e as dores dos pais do jovem casal que foi assassinado. Ela, ao mesmo tempo, ela se depara, por exemplo, com indícios com traços de falta de humanidade por parte do personagem do Champagne, que tem aquela inclinação para o nazismo, que é extremamente racista. Então tudo isso faz com que ela tenha sérias dúvidas se ela realmente, em determinado ponto da história, se ela está fazendo a coisa certa. E é muito interessante como esse olhar do Robbins e da protagonista, que relativizam as questões, que pesam as perspectivas e as narrativas, colocam esses pontos de vista numa balança. Ela não é condescendente com o ato do personagem do Champagne no final das contas. Ele não esquece das dores das vítimas. Isso é interessante na medida que, por exemplo, no último momento do filme, nas últimas cenas do filme, a gente tem intercalada com a morte do Champagne, que acaba sendo um momento de exasperação emocional, né, da história. A gente recebe esse flashback do momento em que esse mesmo personagem que está ali naquela situação, a gente acaba percebendo a maneira como ele se envolveu no assassinato daqueles dois jovens e no estupro da menina. O filme do Tim Robbins, ele acerta sobretudo porque ele olha um pouco além para a questão. Ele quer falar desse estado de barbárie que faz com que a humanidade seja capaz de cometer um crime bárbaro e que também faz com que a sociedade entenda que o olho por olho, dente por dente é a resposta para todas essas questões. E a resposta, no final das contas, para estancar essa crise humanística que a gente vive, está nesse papel da irmã Ellen Purdine, da Susan Sarandon, de formadora de uma nova geração
que através da educação ela não vai repetir os passos da barbárie desses personagens, seja do personagem do Champagne, desse sistema de justiça que acaba se colocando diante dessas situações. É isso, pessoal. Vocês assistiram Os Últimos Passos de um Homem? Não assistiram? Se não assistiram, o que vocês esperam desse filme? Se assistiram, o que vocês acham das coisas que eu falei sobre esse longa e especificamente sobre a atuação da Susan Sarandon? É uma das atuações preferidas da Susan Sarandon, na opinião de vocês? Ela mereceu esse Oscar? Diz aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar esse sininho que tem aqui embaixo, que vai notificar vocês toda vez que um novo vídeo for postado aqui. Não se esqueça de dar like na gente, de compartilhar esse vídeo que vocês acham que pode se interessar por esse assunto. Essas ações acabam sendo muito importantes para que a gente tenha uma visibilidade maior na plataforma, que nossos vídeos alcancem pessoas que eventualmente não conhecem o nosso trabalho. Não se esqueça também de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram e no Facebook. Nos dois é @chovendossapos. E eu espero todo mundo no próximo vídeo da gente. Tchau!